mais em Moçambique têm aparecido novos influencers, isto também é uma tendência mundial, e nós queremos ouvir de alguém que trabalha com isso, como é trabalhar, mas também esta pessoa também tem uma experiência do marketing do ponto de vista de gestão de marketing, não só como influencer. Então nós temos que perceber um bocadinho este mundo, como é que estas duas coisas se relacionam, e não havia ninguém melhor para fazer isso. Eu vou deixar que ela se cumprimente para vocês saberem quem ela é. Olá, meu bem. Olá, coisinha linda. Era isso que Era eu essa espera. expressão, yeah. Nesses ambientes é um bocado difícil distinguir. Se eu digo olá, coisinha linda, ou digo tipo olá. Porque eu no job sou uma pessoa com um bocado diferente. Então, É isso que nós queremos perceber. né, como é que funciona esta bipolaridade, sim. Mas antes disso, fala-nos um bocadinho da Carmen e de como é que surgiu esta paixão pela comunicação, como é que tu chegaste aqui, antes de explicares como funciona. Como é que eu cheguei aqui? Eu acho que foi para a comunicação um bocado em modo de rebeldia, porque os meus pais queriam que eu fosse para a gestão. Agora só para depois estar em gestão agora. Mas queriam que eu fosse para a gestão e não fazia muito sentido para mim, porque eu gostava de escrever, gostava de cultura, gostava de falar, conversar com as pessoas e etc. Então, é assim, meio por instinto, acabei por ter, né, algum gosto pela área e acabei por ir para a faculdade onde eu fui, que tinha vários cursos. Então, dentro de comunicação, tinha jornalismo, tinha cinema e televisão, tinha cultura e arte, mais para aquela coisa tipo, quanto mais eu souber, melhor. Mas eu sempre soube que era comunicação estratégica, que era publicidade, as coisas criativas, fora da caixa. Via-me também, não via uma pessoa tipo a trabalhar numa secretária, sempre a fazer a mesma coisa, tipo, gostava daquela forma dinâmica e gostava de ser feliz com o que eu fazia, porque era essa referência que eu tinha também em casa. Era tipo, os meus pais nunca chegavam a casa e falavam mal do trabalho, tipo, era sempre uma coisa normal. Então, tipo, foi um bocado por aí. Pois a vida foi, né, responsável por seguindo, Criar né? os teus próprios caminhos, né? Exatamente, tu fazes planos, mas as coisas vão acontecendo até que estamos aqui. É que estamos aqui. E como é que foi, se calhar há pessoas que podem ter essa curiosidade, como é que foi esta rebeldia em relação aos teus pais? Tipo, eu não vou seguir o que vocês querem, vocês sempre me mostraram que é preciso eu gostar do que eu faço e foram vocês os responsáveis de eu escolher aquilo que eu quero fazer sem pensar, né, nem no que os outros querem por mim, porque eu tenho de ser feliz com o que faço. Como é que isto foi? Eu acho que a meu favor eu sempre tive um fator muito importante que era a confiança dos meus pais. Eu sempre fui boa aluna. Então foi assim algo de ok, não estou à espera que tu faças isso, porque eu não sei o que é isso, não tínhamos na família ninguém que tivesse seguido essa profissão ou que fosse algo do género, não tinham referências e não se sabe muito bem, tirando a nossa área, não se sabe muito bem como é que é um dia na nossa área, o que é que nós fazemos, o que é que nós realmente, né? Como é que as ideias realmente surgem, as coisas só aparecem e as pessoas ficam, ok, houve alguém que decidiu um dia fazer aquilo, no mesmo dia fez aquilo, do início ao fim e acabou. Então foi a base de confiança e no fundo os meus pais também já sabiam que eu gostava de comunicar, havia sempre aquele feedback da minha mãe, tipo, as minhas amigas gostam tanto quando tu falas, quando tu estás sempre muito à vontade. O meu pai também fazia uma coisa que ajudava muito, que era, ele era empreendedor e ele andava sempre em palestras também, tipo na agricultura e seminários e etc. E ele levava-me com ele Ok. e criava um ambiente confortável para que eu levantasse, estendesse a mão, colocasse uma pergunta, tipo, ouvisse a resposta, sentasse, falasse com as pessoas. Então, meio que começou a ser uma coisa normal eu expor as minhas ideias e falar com as pessoas e ter também adultos que perguntavam de volta e que nós falávamos, né? Então Esse estímulo é super importante. sim, Sabes que hoje sim. também contribuiu. Acho que contribui sempre. As nossas experiências de vida que criam o caminho onde a gente chega. Exatamente. Então, Não, mas as nossas áreas é difícil. É tipo, tu estás a ser pago para pensar em ideia. Depois já sempre quem diz isso. Então, eu para explicar aos meus avós que estava a fazer design foi tipo, estás a ver o menu do restaurante e eu sei que estou a diminuir a minha, mas para os meus avós como é que eu vou explicar o que é um designer? Estás a ver? Não é fácil. não é, Fácil. não é, não. E a nossa cultura ainda não prioriza a comunicação como algo, né? Aliás, o primeiro departamento está a ser cortado, né? Normalmente quando há uma crise na empresa corta o marketing. Sim. Mas Sim. pronto, outros debates. Ainda vamos falar sobre isso, sim. Ok, e então tu desde muito nova percebeste que a comunicação
era o que tu gostavas de fazer ou adoravas dessa parte. Quando é que tu realmente percebeste, ou o que é que te fez perceber que a comunicação era uma profissão? Que era algo que foi só quando chegaste à faculdade, foi quando estavas à procura do curso, foi antes disso? Fala-nos um bocadinho. Eu acho que foi, acima de tudo, quando comecei a ver publicidade aqui, tipo, na rua, na televisão. Comecei a pensar, tipo, ok, há pessoas que de facto não batem bem e eu gosto disso e é isso que eu quero. Foi um bocado disso. Depois, tipo, também humor, né? Humor um bocado fora da caixa, tipo, os normais. Começar a ver referências do tipo, ok, existem coisas mais pautadas e quadradas, né? De coisas previsíveis a nível de rir, e depois existem coisas que te levam para uma direção e depois puxam-te. Yeah. Isso é interessante, eu quero aprender como é que se faz isso, estás a ver? Então foi um bocado por aí. Depois, E tu achas que é uma coisa que se aprende, não uma coisa que tu já nasces com um bocadinho dessa sensibilidade? Ou é um bocadinho dos dois? Eu acho que é um bocado dos dois. Eu acho que é um bocado dos dois, mas tu começas a perceber que há certos padrões nessas coisas. Então, a tua ideia é, tipo, ir replicando os padrões até que encontres o teu ou consigas quebrar e consigas fazer uma coisa diferente. Esse é o goal. Então, pronto, mas foi muito a partir daí que comecei a pensar, ok, isto é uma cena que pode ser muito interessante. Ok. E agora, um bocadinho, já entrar na área da parte da Carmen influenciadora, da coisinha linda. Como é que foi os teus pais aceitarem? Porque também, vá lá, comunicar já é difícil, vamos pôr assim, já é o que é que tu fazes, comunicas, mas, né? Para explicar aos nossos pais, se calhar, esta nova era digital de exposição, né? Porque para eles é a vida privada, o que é nosso, pronto, é os nossos amigos sabem, mas isto do mundo, saber a nossa vida, como é que foi isso? Foi orgânico? Sentiste que tiveste de sentar com eles e explicar? Tu deste críticas, tiveste alguma, eles apoiaram? Sabes, eu acho que os meus pais, a dado ponto, até hoje, não sabem se eu sou influencer. Não é uma coisa que eu me senti e diga, tipo, nem sabem. Eu recebi ontem uma caixa de alguém que não sei quem, não sei quem. Não, eu não converso muito de trabalho, tipo, fora do meu ambiente de trabalho ou com pessoas muito específicas. Ok. Estás a ver? Não levo muito, não levo muito. Não sei se isso é mau, se é bom, mas é a minha cena. É a tua cena. Não gosto muito disso. E a minha mãe, ela descobriu porque, pronto, quando morava na casa dos meus pais, eu fazia muito conteúdo lá fora. Então havia sempre aquele background, as pessoas passavam, as pessoas vinham, voltavam e não sei o quê. E a minha mãe foi percebendo isso e as amigas dela foram falando com ela sobre os meus vídeos. E ela sempre olhou de uma forma positiva, tipo, uau, que nice. E ela também, tipo, a roupa que eu tenho, a maioria da roupa que eu tenho, ou é dela da Calamidade. Então, tipo, pronto, né? Ela foi criando aquele bichinho. O meu pai, eu acho que ele não sabe propriamente que eu sou influencer ou o que é ser influencer, mas ele foi muito importante porque ele sempre teve muitas câmaras e eu brincava muito com as câmaras dele, né? Eu tipo levava a câmera, tirava fotografias de coisas super abstratas e depois escrevia textos, etc. Mas foi ele muito que cultivou uma criatividade, foi a primeira pessoa que me chamou de criativa e eu comecei a perceber, ok, criatividade e ser criativa é uma coisa diferente, não é um atributo, é uma qualidade, não é uma coisa tipo banal. E até porque tu fizeste um vídeo incrível Com da meu pai, Copal, sim. que foi. E os teus pais participaram. Os meus pais depois participaram. ajudaram, Naquela altura eu não tinha equipa, então foi tipo escrever tudo, fazer aquelas coisas todas, chegar e dizer minha equipa quer aquilo e o meu irmão a dizer, olha, isto vai ser assim, é esta cena, é estas coisas aqui, aqui, aqui. O meu pai tipo super on, está tudo bem, queres repetir? Bora repetir. Não, está tudo bem, tens a certeza, estás confortável, não sei o quê, não sei o quê. Eu tipo, não, é isto, isto, isto. E quando eu mostrei o resultado, ele ficou tipo, não é que ficou bonito? Eu, tua filha sabe qualquer coisa. Minha filha até leva jeito para a coisa. Ok, diz. É assim, tem uma frase que eu vou dizer e queria que tu comentasses. Se concordas, se não concordas, se tu já fizeste, o que quer que seja que te venha à cabeça. Fake it until you make it. Hey, every day. Every day. Se houver espontâneo, era os pais, eu digo. Every day, every day. Epá, eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito, e acho que tu também deves concordar com isso, que tem muito a ver, para tu atingires o que tu queres, tem muito a ver com a mentalidade e com a forma como tu pensas. Sobre definir as tuas metas, sobre alcançar as tuas metas, sobre estabeleceres todos os dias metas para aquilo ser a tua meta.
E há dias que tu queres fazer aquilo, há dias que tu não queres fazer aquilo, mas tu tens que te convencer que aquilo tem de acontecer, porque se tu não fizeres, ninguém faz. Então tens de pôr naquela posição, na posição da pessoa que tu queres ser, né? Que tens que pôr naquela posição, tens de fazer o que as pessoas fazem, não tipo de tirar os teus valores, colocar os teus valores de Sim, lado, claro. mas tens que estar naqueles sítios, tens que falar com aquelas pessoas, tens que agir dessa forma, tens que pensar o que é que essa pessoa tem de Yeah. pensar. E assim tu vais tornando, quando tu vês e olhas para trás, tipo, Sim, sim. é o que está a Não, o acontecer. percurso é incrível de se fazer. Eu vou dar um exemplo que eu acho que muitos empreendedores, e eu já conversei com vários, e é uma coisa comum, é nós quando estamos a começar a empresa, e às vezes somos só nós, ou somos nós e mais uma pessoa, eu digo, respondes a um e-mail com outro e-mail em cópia, a dizer, o meu departamento de tipo, sei lá, comercial vai responder com a cotação, e és tu que vais fazer a cotação e responder através do outro e-mail. E são coisas que no início, portanto, eu sou completa everyday, e tu nunca estás, eu acho que uma das coisas que os empreendedores e pessoas que ou são menos criativas ou menos que gostam de explorar nunca estão contentes com o agora, né? A gente está sempre à procura. E tu comentaste isso nos stories há um tempo atrás, que é tipo, às vezes a gente esquece de celebrar o dia a dia porque estamos sempre a pensar no next, já conseguiste e a seguir, né? Uhum. Então só que ao mesmo tempo estamos sempre inquietos, né? Queremos sempre alguma coisa. Então se a gente quer sempre mais, a gente tem de se fake it until you make it every day até o mais, o mais, o mais, claro que, como tu disseste, dentro daqueles nossos padrões de ética, valores, pronto, tudo aquilo que fazem sentido para nós, mas sim, concordo, concordo. E diz-me uma coisa, experiência fora de Moçambique, nova faculdade, tu estudaste na Nova, certo? O que é que para ti estudar fora, esse investimento, tanto porque estar fora de casa ou sair, por mais que seja um sonho, às vezes é sempre difícil, é sempre momentos de adaptação. Como é que tu vês esta experiência? Contribuiu muito voltar para cá? Fala-nos um bocadinho deste processo de sair, voltar e o tempo que tiveste lá, o que é que sentiste? Eu sempre soube que queria aquela área, ir para aquela faculdade foi um bocado consequência de só para salvaguardar, vou fazer o máximo de coisas possíveis, para ter o máximo de experiência possível. Se eu pudesse voltar para trás, eu acho que ia para uma faculdade diferente, porque eu sou uma pessoa muito mais prática e aquela faculdade é muito mais teórica. Contudo, acredito que, pronto, devo muita coisa que aconteceu a seguir à educação que eu tive ali, né? É que é uma faculdade boa. Depois, experiência acabou por ser muito entrar em cursos não, em estágios que não eram remunerados, porque sais da faculdade, o mercado de trabalho não está propriamente fácil, acredito em qualquer lado, então tu tens muito mais procura do que oferta de emprego. Isso deu consequência a ter muitos estágios que não eram remunerados, fazer coisas que estavam propriamente dentro da minha área ou não. Olhando para trás até foi bom, porque se alguma coisa acontecer, eu consigo editar os meus vídeos no Premiere, eu consigo dar uns toques no Photoshop, pronto, consigo fazer algumas coisas. Por causa da experiência fora da tua área especificamente. Exatamente, que teve que, como qualquer empresa que também não tem muitos recursos, ok, eu preciso de alguém que está disposto a receber isto e que tenha X competências e tentar encontrar esse match a dado ponto, quer para ti enquanto empresa, quer para quem procura um trabalho, é inevitável que vocês se encontrem e depois as coisas vão crescendo. Sim. Então foi passar muito por isso, até que consegui encontrar um trabalho, um estágio que já era remunerado e que era dentro da minha experiência de trabalho. Foi substituir uma mulher que estava grávida, que era uma excelente profissional e trabalhava muito, portanto também pude crescer muito. E entretanto surgiu uma oportunidade de vir para cá. Quando eu vim para cá, percebi que de facto as coisas eram completamente diferentes, porque uma coisa é teres noções da tua área, outra coisa é trabalhares num mercado que, apesar de ser da tua área, é completamente diferente. E o teu mercado exige não só o que tu aprendeste na faculdade, mas experiência a nível do que é que vai funcionar. Porque comunicar não é só falares bem, é fazer com que aquela pessoa perceba o que tu queres dizer, né? Caso contrário, nada funciona. E está tudo em constante, né? Movimento. Sim. Então houve ali algum choque de adaptação, né? De perceber a nível de cultura de trabalho, não é só tipo de É muito diferente. de profissão, mas a nível de cultura de trabalho, da forma como é que tu te podes expressar com as pessoas, como é que as pessoas se expressam, o ritmo de trabalho também é diferente. Tudo que as pessoas valorizam no trabalho também pode ser diferente. Aqui as coisas são muito mais sobre relacionamento, por exemplo.
Lá não tanto, as coisas são muito mais frias. Eu comecei a trabalhar muito no Covid, então para mim, Cá. de lá. De lá, ok. Então, para mim, tipo, era ok eu fazer o meu trabalho online e não interagir contigo, estás a ver? Aqui eu sinto que é muito tipo, não, nós temos que nos encontrar porque nós precisamos de olhar um para o outro e definir isto. E se eu tiver alguma dúvida, venho falar contigo, estás a ver? Sim, então, Não, é diferente, são mercados diferentes. Eu acho e estavas a falar da parte de saber um bocadinho de tudo. Mercados muito desenvolvidos ou empresas muito grandes, sim, querem que tu sejas muito especializado, mas eu acho que cada vez mais, pelo menos no nosso país, a cultura é muito mais, tipo, tu consegues fazer 50 coisas, ótimo. Que deveria, às vezes, não desvaloria, eu acho que põe o profissional um bocadinho em xeque-mate, que é tipo, eu sou designer, mas eu tenho que saber fazer isto, e é do tipo, mas ao mesmo tempo é o que o mercado precisa, então às vezes a gente fica muito, sei lá, eu só faço esta coisa específica de motion, mas não sei fazer recortes no Photoshop. Eu não estou a falar da área, no caso de design, uhum. mas se nós não soubermos fazer um bocadinho de tudo, e eu lembro-me de ter uma amiga há anos na DDB, foi na DDB, sim, que ela dizia, eu sou ilustradora, mas eu até costurar coisas para eventos, se for preciso a gente faz. Eu acho que é esse espírito também de equipas que as coisas se procuram, e essas experiências que tu tiveste também conseguiram, lá está, que tu conseguisses editar um vídeo sozinha a fazer isso. Eu acho que a experiência também constrói, né? Constrói-nos como pessoa. Sim, e acaba por jogar muito a nosso favor, porque eu acho que já não estamos numa geração em que tu começas num sítio e acabas nesse sítio, e é bom tu teres essa capacidade sempre de aprenderes coisas novas e te renovares, porque quem sabe daqui a uns anos tu queres mudar de área, então é bom que tu pelo menos consigas apalpar essa outra área e consigas perceber antes de arriscar Sim. que pode ser um caminho. Sabes que eu tive aqui um caso na empresa, foi lá no início, quando, quando tivemos escritório e equipa, né? Porque a agência em si já existe há algum tempo, mas era eu. E uma miúda que eu contratei para vir ser account, ao fim de 2 semanas, nós trabalhávamos todos em open space, ela, eu gostaria de experimentar design. E eu estava aqui, mas tu sabes o que é Photoshop? Já trabalhaste? Ela, não, nunca. Mas eu sou criativa. Eu disse, tá bom, estás aqui há 2 semanas, não tiveste contacto com eras estagiária, das vezes, ou seja, bora. Houve, ficou cá 5 anos, agora está numa ótima oportunidade para ela, mas ficou cá 5 anos e era tipo o meu braço direito durante muito tempo na área de design, uma pessoa que não sabia sequer o que era o Photoshop. Então, sabes, eu sou muito apologista disso, vai e experimenta, tipo, eu sou, sei lá, community manager, mas eu gostaria de experimentar fazer account. Epá, se as duas coisas, se eu não atrapalhar o trabalho de um lado e tu conseguires conciliar, ou se realmente fizeres uma mudança, why not? Estás a ver? Sim, sim. Porque se não fizermos, se eu não der esse espaço onde ir procurar noutro sítio, ponto um, estás a ver? Depois, se são pessoas que a gente já conhece, já sabe a capacidade que a pessoa tem, tipo, e não só, as pessoas são orgânicas, né? São fluidas, porque, tipo, não, tu estás nesta caixa, tu só fazes isto. Não, eu acho que não, principalmente na nossa área, vamos lá, se calhar um médico, eu também não estou à espera que o médico ande a saltar, tipo, hoje vou ser, sei lá, recepcionista, amanhã, não. Hum. Mas nas nossas áreas criativas tem um bocadinho de tudo, ou eu acho que é importante a gente Eu saber. sim, concordo 100% contigo. E aquilo que tu disseste sobre dar a oportunidade das pessoas crescerem dentro da empresa, sinto que é muito por aí. Porque aquela pessoa, quanto mais, sei lá, passeada a pessoa está, se calhar consegue-te complementar de uma forma diferente. E já está dentro da cultura, já tem noção da equipa. Sim, se calhar tem muito mais a ganhar do que alguém que vem de fora, para ti, enquanto Yeah, empresa, do que yeah. alguém que vem de fora e tu tens que voltar a pô-la na roda, fazer aquele trabalho todo que custa tempo a ti, custa tempo à pessoa, os resultados não são os mesmos durante aquele período de tempo, então é muito bom. E é muito bom que tu chegares a uma empresa e pensares, ok, aqui é uma empresa que eu se calhar daqui a 10 anos vou Yeah. estar a ocupar uma posição diferente, dá-te Sim, muito mais, sim. sabes, do que pensar, ok, então aqui eu vou ficar durante 10 anos a fazer a mesma coisa, eu não sou uma pessoa que faz a mesma coisa, ok, então significa que passado algum tempo eu tenho que procurar outro trabalho, estás a ver? Yeah. Então é nice ir experimentando, ter essa abertura de tipo, ok, Joana, deixa-me lá experimentar fazer um bocado aqui, ter uma Joana que é tipo, ok, no início tens de fazer só isto, pelo menos, para dar um control damage, ok? Se fores muito boa, a gente vai construindo, Yeah. estás a ver? Sim. Eu acho que é importante também, porque depois tu descobres, lá está, uma miúda que era account passar para ser tipo
super boa naquilo que faz em design e fazer trabalhos incríveis e até ser recrutada para uma das maiores agências, e tu percebes o potencial daquela pessoa. Se ela tivesse ficado agarrada a ser account, se calhar era um talento destruído, não é? Pronto, e é isto que eu penso, se calhar a pessoa ainda não se descobriu. E eu acho que eu acho que todos os dias nós nos conhecemos um pouco mais, né? Então eu estar a dizer que não, eu sou isto, por exemplo, eu nunca pensei que iria gerir empresas na vida, nunca, nunca, eu sou criativa, eu sou designer, adoro publicidade, e de repente estar a dizer, não, ok, eu estou a gerir, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto de gerir o cliente, gosto de ver tudo, gosto de acompanhar o projeto, gosto de ver do início ao fim, gosto de sentar com a equipa criativa. Se eu não tivesse arriscado e não tivesse dado essa oportunidade, eu não saberia que gosto de fazer isso, estás a ver? Com as suas frustrações e com as frustrações que tem em todas as profissões, mas lá está, se eu senti isso, porque não dar essa oportunidade de saber outras pessoas, é mais nesse sentido. Claro, e essa parte de gestão de certeza que deu-te já falamos sobre isso, um 360 a nível de, ok, agora com o cliente já traz um briefing do que eu quero, o céu estrelado para não sei o quê, tu já consegues perceber, ok, tendo em conta o que eu sei, eu consigo fazer isto aqui, né? E já desgastas, se calhar, muito menos a equipa com alguma coisa. Sim, a experiência faz isso. Mas agora, conta-me, eu lembro-me de começar a ver os primeiros vídeos, não sei se foi aí que começou, mas os teus vídeos, lá está em casa dos teus pais, com o look do dia, enquanto davas sempre uma lição de vida, de alguma coisa, um tema qualquer. Foi aí que começou, tu já começaste o teu trabalho muito antes e nós só não estávamos aware que tu já existias como influencer, não é? Como é que começou essa história, esse percurso nesse sentido? Tipo, vou aparecer nas câmaras, vou fazer isto, começou a dar certo? Fala-nos desse percurso. Epá, ter redes sociais eu já tinha, né? Alguns. Na verdade, foi uma amiga minha que disse: Olha, tem aqui um Instagram, eu acho que vais gostar de utilizar. Eu antes estava no Fotolog. Então, pronto, fui lá e não sei o quê, tudo bem, gosto disto, é interessante. Depois, quando comecei mesmo em criar conteúdo, comecei a fazer copies para Covid. Tipo, pegava em marcas, fazia trocadilhos interessantes, trocadilhos sempre foi a minha cena, depois aquilo foi crescendo e fui ganhando outro público. E assim comecei a aparecer e no início era um bocado tipo, não, isto não quero aparecer, e não, porque não, isto vai viver sozinho, assim. Ahm, Depois, pronto, roupa, sempre gostei de roupa, mas não no sentido de então, se tu tens o corpo assim, tu tens que vestir de forma X. Não, foi mais, epá, gosto de roupa, também gostas de roupa, bora lá trocar ideias e não sei o quê, já agora é isto que eu estou a vestir. E surgiu por aí. As conversas foram consequência, porque no início eu só, tipo, era uma foto no espelho. Depois foi, tipo, eu aparecer e a dizer olá. E depois foi, tipo, naquela coisa de quando tu repetes uma coisa durante muitas vezes, tu queres sempre começar a dar um twist. E eu comecei a conversar. Até hoje, tipo, eu não consigo aparecer só e dizer olá, tchau. É só isso que eu estou a vestir. Então há sempre uma troca de ideia. Então, e essas conversas começaram a ganhar outro tempo e começaram a ser sobre coisas aleatórias. O corta para o tal humor completamente desconstruído e não sei o quê. Então foi isso. Tipo, em vez de ter uma conversa muito formal, quero falar sobre, tipo, eu tenho teorias sobre a vida porque eu não quero falar sobre essas coisas. E as pessoas começaram-se a conectar com isso e começou a ser muito mais sobre a conversa do que eu estou a vestir, porque na verdade sempre foi sobre isso. O que eu estou a vestir é um meio para eu chegar até aqui. Pronto, e as coisas foram acontecendo, mas foi muito muito acerca disso, é a forma desconstruída de falar sobre coisas e mostrar coisas. E hoje pego nessa forma desconstruída e nesses guiões para fazer publicidades. É o que a gente vê, maravilhoso. Diz-me uma coisa, tu vais dar uma palestra agora sobre isso, mas assim, pronto, para não estar também, isto não é a ideia, não é ser uma palestra, mas é como é que tu comentas, e é verdade, tu tens uma música tua, tu comentaste, tinhas um cheiro teu, tens que a tua marca pessoal é forte, tens uma cor associada. Como é que tu lá chegaste? Achas que foi instantâneo, foi tentativa e erro? Como é que foi esse processo de tu encontrares aquilo que para ti faz sentido e que comunica a tua marca como a pessoa que tu és, ou neste caso, a personagem influencer que tu és, né? Porque como tu disseste, no trabalho és uma pessoa, como influencer és outra, em casa de certeza que és outra pessoa. É tipo, como é que esta personagem influencer, Carmen Algobio, é? Como é que ela Ou como é que ela chegou, pronto? Como é que tu escolheste essas coisas? Como é que foi esse processo?
Eu sempre gostei muito de branding, na verdade. E até quando eu não aparecia, eu sempre tinha certas cores associadas, que era o cor-de-rosa e era um azul mais forte. O roxo acabou também por ser a fusão dos dois. Então, dentro disso, eu achei interessante, ok, bora lá criar uma coisa que seja coerente, como se fosse uma marca. Tipo, eu acho que também o diferencial que eu trago é, tu és uma marca, então tu tens certas tipologias, não tão quadradas como uma marca estática, mas tu tens certas normas também tens que ter, dentro de valores, a princípios, a visão, até cor, cheiro, forma de estar, onde é que tu vais aparecer, não de forma estática, mas não, o que é que tu vais comunicar, o que é que tu queres associar, o que é que não queres, para conseguires criar um ambiente em que consigas conversar com outras marcas ou criares outras marcas tuas. E o resultado disso tudo, através da repetição, aconteceu de forma orgânica. Eu gosto de café, sempre as conversas eram sempre com café, depois aparece sempre a tirar o café, ok, ficou o café. A cor acabou também por surgir muito em repetição, nos materiais que eu ia divulgando, tinha sempre roxo, ficou roxo. Depois, ok, como é que eu posso trazer este elemento a nível 360, ok, então com os emojis, nas respostas coloco o emoji, nas conversas coloco o emoji. Se eu criar um produto, como criei, ok, vai ser alguma coisa relacionada com roxo. Yeah. Então foi trazendo isso. O roxo está associado o quê? Tipo a espiritualidade também. Ok, que nice. O que é que eu posso fazer com isso? Um journal. Ok, bora criar um journal também que é uma coisa que me identifico. Então o desafio deste ano foi muito ok. Já que eu estou no digital, como é que eu posso trazer essa experiência para offline? Se eu também quero estar cada vez menos online e eu sinto que o meu público também quer estar cada vez menos online, estás a ver? E é transitar nessas coisas, né, nesse meio. Portanto, foi muito acerca de repetição. E há certas coisas, como o Olá Coisinha Linda, que tu não controlas. Tipo, sai um dia, as pessoas gostam E fica. e fica uma Yeah. coisa. E hoje em dia quando se fala da Carmen, pensa logo, coisinha. Coisinha linda, sim. Ok. E diz-me, como influencer, agora entrando já um bocadinho mais a fundo nessa parte, é como é que tu vês o papel, não da Carmen, mas dos influencers no geral, para marcas e para a sociedade em si? O que eu sei que é. É complicado. Eu acho, nesse evento que eu vou ter com a Just People, que eu estou muito grata por ter, obviamente, a minha ideia é mostrar não só a minha experiência que eu tenho dos dois lados, enquanto pessoa que está por trás de marcas e já esteve a trabalhar com influencers por trás de campanhas, como quem atualmente trabalha à frente de campanhas como influencer. Para profissionais que sejam empreendedores, tenham uma marca própria e queiram vender, quer seja para pessoas que trabalham em agências ou pessoas que queiram também ser influencers. E acho que há muita coisa que se pode falar e pode-se ganhar a nível de conhecimento, troca de experiência, que o nosso mercado a dado ponto vai avançar para lá, mas que eu vejo que está muito aquém do mercado de influência em geral, né? E muita falta de informação em relação a, por exemplo, o que é ser influencer, ou o que é necessário para, ou como é que tu crias uma marca forte, ou qual é o processo de trabalho para isso, né? Porque a maioria das pessoas pensa que ser influencer, ok, é chegar, tirares uma fotografia, falares o que tu quiseres, fazeres o que tu quiseres, e depois as coisas começam a chover. Estás na cama, começa a chover uma parceria, vais para a casa de banho, começa a chover outra, e as coisas não são muito bem assim. Eu até digo que se as pessoas não gostam do trabalho de influencers é porque eu acho que elas não seguem os influencers certos, porque o que não está aí hoje em dia são influencers que têm um trabalho muito bom, que se calhar até começam a ser diretores criativos de marcas reconhecidas de forma a espelhar o talento que elas têm enquanto criativos, não só enquanto pessoas que têm audiência e uma comunidade. E é para aí que eu também quero rumar, é dar a entender às pessoas que, ok, escolher falar com as pessoas é uma consequência da minha criatividade. Há muita outra coisa que eu posso fazer. E o meu trabalho acaba por ser, se calhar, aparecer na câmara e falar é 20% do que eu faço. Sim. Fora isso, eu tenho que falar com as marcas, tenho que estar nos sítios certos, tenho que me conectar com pessoas que são estratégicas para mim, tenho que enviar o meu media kit para as pessoas, tenho que sentar e conseguir convencer as pessoas que, olha, eu agora tenho uma equipa porque eu quero
alavancar o meu negócio e quero investir na minha qualidade, tenho que perceber no meu mercado que se calhar há pessoas que não vão valorizar isso, mas eu estou a pensar a longo prazo porque é aí que eu me quero projetar. É pensar nessa. Em tudo, estrategicamente, acima de tudo, não é só tipo, acordei e gostei daquela coisa, ouvi que o outro fez. Se calhar nem funcionou para ti, não é? E tu tens de Sim, pensar, ou enquadra-se, não se enquadra, fala. exatamente, exatamente. Ok. Ok, e em relação à sociedade em si, agora íamos um bocadinho mais. Essa parte da responsabilidade. O que é que tu achas que é? Porque falou-se muito disso, não querendo aqui entrar em política nem nada disso, mas houve muitas pessoas que reclamaram que os influencers não se estavam a posicionar com várias coisas, na situação que a gente passou no final do ano passado, pronto, e ainda acho que ainda estamos a vivê-la, Uhum. mas como é que tu vês isso? Achas que os influencers têm essa obrigação? É uma função? Cada um escolhe o seu posicionamento? Como é que tu vês isto? Eu acho que há uma certa responsabilidade, porque as pessoas de facto são influenciadas com o que os influencers dizem e fazem. Portanto, se as pessoas seguem-te, e as pessoas que são muito mais conectadas a ti, acreditam que têm muita coisa em comum e olham para ti Yeah. como um exemplo, e isso é, é, é impactante, né? Então pode impactar de forma positiva como pode impactar de forma negativa, obviamente. Portanto, eu acredito que haja essa responsabilidade. Da mesma forma que eu acredito que os influencers, enquanto influencers, devem ter as suas próprias convicções políticas, de opinião e etc. Portanto, da mesma forma que, por exemplo, o que aconteceu no que nós vivemos é que a maioria das pessoas, dos seguidores, também estava muito predisposta a ouvir uma certa opinião, que era a opinião que as pessoas queriam ouvir, né? Sendo ela certa, sendo ela controversa, whatever. E o que aconteceu também, eu acho que foi um bocado disso. Quem não tinha essa mesma opinião não falou tanto. Sim. Quem tinha essa mesma opinião, ou quem também tem medo de expor a sua opinião, não falou tanto, porque falar também requer uma certa responsabilidade a nível comercial, a nível de exposição, a nível de segurança, essas coisas todas. Como tu tens uma figura pública, meio que, pronto, Sim. levas isso por tabela, as coisas boas e as coisas más. Portanto, eu acho que foi um misto de coisas que houve muita gente que se posicionou da forma mais educativa possível, sem querer estar num lado ou no outro, mas querer apelar à consciência das pessoas, e acho que fez muito bem. Temos exemplos bons desse tipo de comunicação. Houve pessoas que ficaram mais retraídas, que não falaram, e houve pessoas que tentaram falar dentro do que fazia sentido usando essa criatividade, que eu acho que no fundo é o melhor caminho. Eu acho que tu tens que falar quando sentires que faz sentido e da forma que te faz sentido. Não deves falar como se tivesses uma arma aqui a Contato. apontar e Sim, acabou por acontecer um pouco isso com os influencers. Eu acho que naquela fase estar nesse papel foi bastante complicado de navegar, porque tipo, eu não posso comunicar marcas porque não é a altura de vender quer dizer, posso, mas pronto, tenho que ter sensibilidade no como vou fazer e que produtos vou comunicar e como vou comunicar, mas ao mesmo tempo o meu público quer que eu me posicione com aquilo, como tu disseste, que eles querem ouvir e não com aquilo que se calhar está dentro de mim e que eu acredito. Então acho que isso eu acho que na vossa pele foi bastante difícil. Eu acho que nós não temos essa, ou as pessoas não têm essa noção, né? De como é que um influencer. Lá está, tu estás exposto, né? Tu tens de agradar, entre aspas, as pessoas querem que tu agrades toda a gente e não vais conseguir fazer isso. Mas ao mesmo tempo é tipo, ok, eu tenho esta responsabilidade, mas eu não quero, tipo, não, eu como pessoa não sou só o meu lado político, as minhas crenças, eu sou muito mais do que isso. Não é agora que se calhar eu vou destruir isto porque as pessoas não concordam. Então é navegar isso, não deve ter sido fácil. sim, é muito difícil, mas eu acho que a mim ensinou muito sobre. Porque foi a primeira vez que nós, de facto, tivemos entre a espada e a parede. Tipo, então ensinou-me que, ok, se tu falas a primeira vez, tens de falar sempre, por exemplo, porque já crias ali um histórico. Se calhar não é sobre tu falares, mas se calhar é sobre dar palco para as pessoas falarem, que também é te posicionares de uma forma mais politicamente correta. Não falares é uma escolha tua, mas também tens que estar ciente que isso pode ter uma certa repercussão. Mas no final do dia, eu não sei até que ponto é que a memória é curta. Estás a ver? Porque eu acho que parece que de um lado tu tens
as pessoas acabam por ter as suas referências a nível de aquela pessoa teve uma comunicação estupenda a nível da responsabilidade social que tinha. Uhum. Mas depois tens os outros casos que é um bocado, passou. Tipo, a pessoa passou, continua na sua cena, quem tiver gostado gosta, quem não tiver gostado que não gosta e a vida Sim. avançou. E acima de tudo, o mais engraçado é que tu até podias ter comunicado se tivesses feito a tua responsabilidade social ao mesmo tempo, porque assim parece que não fica assim tão mal, estás a ver? Vires aqui a dizeres, olha, compra um chapéu sem teres nenhum contexto, é um bocado, porque estás-me a vender chapéus agora? Mas quem quer que chapéus agora? Não sei o quê. Agora, se tu disseres, não, já agora tenho aqui um chapéu, tipo, de facto, sim, este chapéu está muito sol agora, né? Estás a ver? Então, Tu disseste a questão estratégica, né, de como fazer as coisas, não é só acordar e dizer hoje vou postar isto. Porquê, quando, como, o quê, tudo isto, né, faz. Lá está, os influencers acabam por ter uma marca também. Todos nós, como pessoas, somos uma marca. Cada vez mais, né? E fala-se muito mais do personal branding e todas essas coisas. Então mas os influencers, como estão visíveis para toda a gente, essa marca tem de ser muito mais sólida. Então não é só, hoje quero acordar e vestir verde, então a Carmen hoje passou a ser verde enquanto é o Rui. Não dá, né? Senão perdes a tua identidade e perdes aquela coerência, né? De imagem. exatamente. Diz-me uma coisa, tu já estiveste do lado da agência e agora estás do lado de. Não é bem de cliente, porque não é que tu também estás no lado da parte mídia, mas sentes esta diferença? Sentes o que é que te fez sair de uma agência? Sentes que estavas à procura de outros planos de carreira? É pela experiência? Definitivamente, senti que estava à procura de uma outra experiência. Eu estava como content, não era digital, quer dizer, não era social media, portanto estava ali como content, fazia conteúdo mais escrito, copies e assim, dava apoio ao César, que na altura era copy também, para várias marcas. Ao contrário de social media, estavam só focados em algumas. Mas sentia que eu não sou uma pessoa de fazer a mesma coisa durante muito tempo. Então sentia que, ok, preciso daqui um level up, preciso de alavancar. Também sentia que se eu continuasse numa agência não podia ter compromissos comerciais como influencer, também me dou. Então tentei perceber se havia forma de crescer no sítio onde estava ou se o melhor era de facto agarrar outras oportunidades. E aconteceu e foi acontecendo, né? Onde eu estou. Nunca imaginei que estaria na posição que eu estou como gestora, porque pronto, pensava que ok, gestão não é para mim, mas atualmente gosto muito mais do que eu faço Ok. agora, porque gosto muito mais de gerir projetos e pensar em projetos de forma estratégica do que estar na parte mais operacional que eu estava antes. Eu acho que guardei esse biscoito muito mais para mim, estás a ver? Do tipo, ok, como criativa, sim, tenho que dar a minha criatividade em qualquer projeto onde eu for, obviamente, mas prefiro guardar esse de eu quero isto, porque sim, e acho que vai dar sentido, eu não preciso explicar a ninguém, e sou eu que vou, e se der certo dá, e se não der certo não dá, do que ficar com a ideia a meias, estás a ver? Fica meio torta. Tipo, eu quero isto, ok, mas então não pode ser isto, mas é isto que ia tirar piada, mas não pode estar, estás a ver? Como a gente chama, não sei, eu acho que todas as agências têm a sua forma de dizer isto, mas é tipo o projeto entrega a um cliente, acaba por ser um bocadinho Frankenstein, né? Que é um bocadinho disto com um bocadinho daquilo, então a ideia original perde-se no meio disso, é o que tu estás a dizer, essa metade às vezes não vou dizer frustrante, mas é difícil de navegar às vezes quando tu dizes, mas isto ia ter Tanto potencial para, sim, acaba por ser isso. Eu acho que foi por causa disso também que eu fiquei influencer, porque era por teimosia, eu queria provar que a minha ideia estava certa. Então vou ser eu a fazer. E quando começou a dar certo, eu, tipo, estás a ver? Então deixei de ter para quem provar e comecei a provar-me a mim. Tipo, olha, que tal fazer esta cena? Pode ser nice, bora lá. Então foi. E as marcas embarcam nessas tuas coisas. Eu acho que isso é incrível. Curiosamente, né, menina? Sim. Não é curiosamente, é porque as pessoas quando te vão buscar já sabem qual é a tua personalidade. Eu falo por mim como agência, é tipo, eu quero o teu toque. É claro que há marca, pronto, há guiões e há isto, não estou a dizer que não, mas é tipo, dentro daquilo que é o guião da marca, eu quero o toque da Carmen como ela é. Então, se eu te tiro a tua identidade, é porque que eu te fui buscar. Qualquer outra pessoa poderia fazer isso se for para seguir como eu quero. É tipo, eu não vou buscar um influencer, eu vou buscar uma pessoa que filma na câmara e já está. Estás a ver? Então, quando as pessoas te vão buscar, não é curiosamente, é estrategicamente. Obrigada. É esse feedback que eu estou a ter. E acho que também um dos meus grandes desafios é mostrar exatamente isso. É tipo, ok.
a nível de engajamento, a nível de criatividade, vem, estás a ver? Tipo, vai dar certo, tens de confiar em mim, a gente troca ideias, conseguimos encontrar um meio termo, conseguimos gerir, mas tu tens de estar disposto a arriscar, tens de estar disposto a fazer uma coisa diferente, porque é isso que também te vai posicionar enquanto cliente de forma diferente e vamos trocar essas ideias. E o feedback está a ser muito bom, mesmo em ambientes muito competitivos, com tipo outras influencers. Já tive mesmo feedback de tipo, olha, a minha mulher disse que o teu conteúdo foi the best, estás a ver? É tipo, mulheres não mentem, é verdade. A gente. Assim, mas, Branda, não vamos dizer isso, nós as pessoas vão descobrir os truques. Nós não mentimos, nós arranjamos parvas as pessoas te chatearem sozinhas. Também aprendi isso com o tempo, que é tipo, não é sobre tu convenceres outra pessoa, é outra pessoa achar que ela teve aquela boa ideia. E estás a ver? Aquela boa ideia que tu tiveste. Nós chamamos manipuladoras, mas não é. Não é? É só a forma da gente navegar. Tivemos de nos habituar a tentar navegar assim, para nós chegarmos muito assertivas. É assim, vai ser assim, não sei o quê, tipo, mandona. Então, a gente arranja formas. Sim, tens que ir para outras formas, exatamente. Agora, antes da gente terminar, tenho uma pergunta um bocadinho polémica, que é troca de serviços. Troca de serviço, se eu faço ou não. Não é se tu fazes, é qual é a tua visão. Podes-nos explicar se fazes, qual é a tua experiência, porquê que fazes, mas eu sei que isto é um problema. Muitas das empresas dizem, não, mas eu vou entregar aquilo para o influencer, e o influencer diz, mas eu não vivo disto, né? Queria perceber de ti, qual é a tua visão disto? Achas que no início faz sentido, depois não? Como é que é? Eu acho que no início faz muito sentido, porque é assim que também fui construindo o portfólio. Foi por troca de serviço. Acho que depende muito, quer dizer, acho que depende muito de que tipo de troca de serviço é que estamos a falar, de cada influencer, né? De influencer para influencer, e do valor da troca de serviço que está em causa, porque aquilo que o influencer tem faz ter um valor que pode ser proporcional ao que a pessoa está a dar, né? Então, qual é que a empresa quer dar? Então pode ser ali um win-win. Contudo, vai depender muito de cada um, porque no final do dia essa troca de serviço pode ou não te pagar as contas. E se tu tens um backup de job que te permite fazer essa troca de serviço sem te preocupar e é um win-win, é uma coisa. Agora outra coisa de facto a tua renda, tu precisas pagar o teu senhorio e tu não podes pagar com sapatos, é outra coisa, né? Uma coisa, por exemplo, a comida e coisa, gasolina, são coisas que tu no dia a dia és capaz de usar, te dizes, ok, então eu vou poupar aquele dinheiro, então a marca tal. Agora lá está, o sapato se calhar não é uma prioridade, é um luxo, pronto, né? É aquela coisa de eu vou escolher o que. É que assim, como agência, o nosso papel é um bocadinho ingrato, porque é tipo, nós não gostamos, obviamente, de chegar e dizer, não, que tal uma troca de serviços, mas o cliente pede que a gente o faça. Assim, normalmente, nós o que fazemos, vamos pôr assim, perguntamos se o influencer está confortável com isso, pelo produto que é, pelo serviço que é, o que quer que seja. A pessoa decide, mas não deixamos de fazer porque o cliente depois pergunta, mas por norma, vamos pôr assim, é uma coisa que eu não me sinto confortável, porque eu não quero que o cliente me diga, eu vou te dar, sei lá, um computador em troca de, se eu precisar do computador, eu posso dizer, ok, mas o valor do computador é este, equivale a este tipo de serviço, e a gente faz isto porque é tipo, em vez de eu te pagar, tu estás-me a pagar por um computador, né? Pronto. Porque pode ser se não for uma necessidade. Para mim, e como eu vejo isto assim, do ponto de vista de negócio, eu penso, essa pessoa não come isso, né? Não vive disso. Se for relevante para a pessoa, ok. Mas é um trabalho explicar isto aos clientes, que é tipo, o influencer não vive de recebidos, o influencer não vive. É um trabalho, é um trabalho. Já foi pior. Sempre disse já foi pior, mas já acho que é um trabalho. É da mesma forma que, imagina, quando, no caso de comunicar, um batom, é tipo, ok, tu tens a tua comunicação, tu cobras X por X tipos de conteúdo, com X frequência e está aqui o teu batom. Ok, está bem, eu preciso do batom para comunicar. Não, também estou a cobrar o batom. Tipo, não, tu não podes cobrar o batom porque eu estou a usar o batom para comunicar. Se eu tivesse o batom, não compraria, acredita, mas eu preciso disso para comunicar. Então é também fazer essas negociações. No fundo, eu acho que a base de negociação é o que é benéfico para ti, o que é benéfico para outra pessoa. Se calhar toda a gente pode ganhar em momentos diferentes da vida,
mas é muito sobre isso. E quanto mais eu me apercebo como o mercado lá fora, tipo, funciona, eu fico a pensar, fogo, de facto, eu meti-me em alguns sítios, em coisas que fazem parte do processo e está ótimo aprender, mas fico a pensar, ok, como é que eu posso mudar isto das próximas vezes? E como é que eu posso ensinar a outra pessoa que é tipo, olha, bora sentar aqui e falar um bocado sobre isto, estás a ver? Yeah. Mas eu acredito piamente que as agências fazem o melhor que podem para as duas partes, não é fácil estar nesse meio termo, principalmente, e que podemos aprender muito se estivermos tipo juntos, né? Sentar mais, conversar mais, perceber quais são as necessidades dos clientes que vocês têm e vocês da vossa parte dizerem, ok, o mercado está assim, 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 porque também a visão do mercado É diferente. é muito diferente. O nosso mercado deste ano está muito apertado, o dinheiro não está a circular, então é tipo, ok, mas tem que acontecer. Sim, E tem que temos que fazer alguma a coisa. pior coisa que pode acontecer é parar. E é ótimo as coisas estarem assim, porque é muito mais fácil tu te destacares. Já que ninguém está a fazer nada, a única pessoa a fazer vai brilhar. Estás a ver? Em terra, tem um ditado que é em terra De cego que é teu olhar rei. rei, né? E é isso. Que é isso? E eu acho que a resiliência, esta forma de continuar que nós temos, é tipo, não vou parar, não vou desistir, é muito própria também, né? Porque há certos sítios, eu acho que há certos países que eu vejo e que ou já visitei ou já vivi, que é, se isto tivesse a acontecer, as pessoas iam dizer, não quero saber, tipo, isto não vai dar certo, eu entrar naquele problema, nós não estamos a pensar, qual é a solução que eu vou encontrar e o que é que eu vou fazer, eu acho Quem é que pode ser um parceiro nice? Quem é que Yeah. pode... Exatamente. E é pensar também, ok, o ano está difícil, mas quem é que eu quero ser em 2026? Onde é que nós estamos? Então é esse o rumo, é esse o rumo. Ok. Então é muito por aí. Então, para acabar, nós temos um joguinho que é, eu digo uma coisa e tu tens de responder a primeira coisa, o mais rápido que puderes, do que te vier à cabeça, ok? Um projeto. Tem, então, eu consegui fazer um projeto em que eu estou a reunir 3 marcas moçambicanas de roupa e a Ipanema. Ok. Então estou a fazer looks diferentes para cada marca de roupa e a provar que de forma nacional eu consigo vestir de segunda a sexta para várias ocasiões, só é ter roupa de cada vez a trazer a nova coleção da Ipanema. Então it's a win-win. Ok. Um aprendizado. Um aprendizado. Uma coisa muito importante. Comunica o que tu queres lançar antes de lançares. Ok. Got it. Um prémio? O show quer ganhar. Acho que esse adorava, olha, ganhar. Ainda não cheguei à tatuagem, Não quero, não. Este ano eu quero concorrer a várias coisas. Ok. Adorei a resposta. Um sonho. Decidir quando me apetecer ir para o topo quando eu quiser. Tipo, tá bom tempo, ok, bora para lá então. Ok. Assim. Ok. O que a coisinha linda diria a Carmen? O que é que a coisinha linda diria a Carmen? Epá. Que a coisinha linda diria a Carmen. Que a coisinha linda e a Carmen às vezes são pessoas diferentes. Sim. Que a coisinha linda diria a Carmen. Bora beber um café, né? Ok. Fizer aquela mesa de café, bora beber um café. E o que a Carmen diria a coisinha linda? Está na hora de trabalhar. Que é a Carmen mais sim, né? Porque está na hora de trabalhar. A Carmen tem outros compromissos, tem uma equipa para gerir, então é sempre contraditório. Ok. É isso. Olha, obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. Acho que tem muita conversa ainda. Fica marcada aquela Pode prosa. chamar para uma parte 2, viu? Sério? Parte 2, Fica prometido, ouviram, né? Então, mais obrigada. É um prazer. Beijinhos, tchau, tchau.